Olá, professores da Diretoria de Ensino de Taubaté. Eu sou o Rodrigo César, PCNP de Língua Portuguesa e um dos integrantes da equipe de linguagens. Vamos ver os objetivos do nosso encontro de hoje? Ampliar os conhecimentos sobre os documentos norteadores de aprendizagem, Currículo Paulista e Currículo de Linguagens e Códigos. Identificar os organizadores curriculares, explorar os materiais de apoio, especialmente Currículo em Ação, da primeira série do ensino médio, e ampliar os conhecimentos sobre a elaboração do roteiro de estudo, articulado na área do conhecimento. Veremos um modelo de língua portuguesa e um modelo de língua inglesa. Vale ressaltar que essa nossa reunião, ela é uma continuação da reunião passada, em que tratamos sobre gestão do tempo, planejamento, currículo e roteiro de estudo. No nosso próximo slide, nós veremos os dois currículos, o currículo paulista da primeira série do ensino médio e o currículo de linguagens, códigos e suas tecnologias. Então, esses dois documentos é que norteiam o trabalho desenvolvido no ensino médio em linguagens. Esses documentos podem ser encontrados no site da EFAP e tem como característica, né, todos os dois, as diretrizes propostas pela BNCC. Né? Então, os componentes da área, língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa, devem observar a garantia do trabalho organizado nas competências e habilidades que sugerem a integração entre elas, né, entre as competências e as habilidades. A proposição da efetiva articulação entre os componentes embasará o desenvolvimento das práticas pedagógicas para a área, partindo das habilidades que são desenvolvidas por todos os componentes, de maneira integrada, com um olhar múltiplo para a construção do conhecimento. No próximo slide, nós veremos a transição da etapa do ensino fundamental para o ensino médio. Então, as 10 competências gerais, elas são observadas para a educação básica, garantindo a efetividade de uma interface entre ensino fundamental e entre ensino médio. E a articulação está ancorada no desenvolvimento de competências e habilidades a partir da aprendizagem contextualizada, integrada e articulada de conteúdos, conceitos e processos. A definição de competências, então, ela engloba a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana e do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Veremos a seguir que as habilidades mencionadas nessa descrição, elas dizem respeito às aprendizagens essenciais para cada disciplina e série. E os objetos do conhecimento, eles se referem a conteúdos, conceitos e processos abordados nas habilidades e podem ser identificados como complemento do verbo relacionado ao processo cognitivo em questão. A articulação entre os componentes vem do trabalho de forma articulada desenvolvido pelas disciplinas da área, cujas habilidades elas pressupõem o desenvolvimento integral do estudante, a partir da articulação desses componentes. O currículo ele traz também a conceituação dos fundamentos básicos do ensino e aprendizagem das linguagens, que tem se comprometido com uma formação voltada a possibilitar a participação plena dos jovens, dos estudantes, nas diferentes práticas socioculturais que envolvem o uso das linguagens. O currículo prioriza, então, alguns campos de atuação social. O campo da vida pessoal, das práticas de estudo e pesquisa, jornalístico-midiático, atuação na vida pública e o campo artístico-literário. Agora nós vamos ver um pouquinho de cada um dos componentes que integram a área de linguagens e suas tecnologias, iniciando pelo componente curricular
de arte. Então, esse componente, ele contribui para o desenvolvimento da autonomia criativa e expressiva do estudante, né? É propulsor da ampliação do conhecimento do sujeito relacionado a si, ao outro e ao mundo. É na aprendizagem, na pesquisa e no fazer artístico que as percepções e compreensões do mundo se ampliam para esses estudantes e a capacidade de imaginar e ressignificar os cotidianos e rotinas são implementados. A pesquisa e o desenvolvimento de processos de criação e materialidades híbridas oferecem ao estudante a possibilidade de explorar de maneira dialógica e interconectada as especificidades das artes visuais, do audiovisual, da dança, da música e do teatro. Veremos a seguir que o componente educação física, ele objetiva uma mudança de intencionalidade nas práticas corporais, com foco na apropriação crítica do movimento humano em seus sentidos, significados, símbolos e códigos. Então, o currículo paulista na etapa do ensino fundamental, ele procura garantir ao estudante as oportunidades de compreensão, apreciação e produção das práticas corporais que estão organizadas em unidades temáticas. E no ensino médio, essas unidades temáticas, elas são aprofundadas, e o estudante, ele deve ser desafiado a refletir sobre essas práticas, ampliando seus conhecimentos, suas potencialidades, seus limites, né? Então, assim, nesse contexto, essas aulas aprofundam os conceitos e as inter-relações entre as representações e os saberes vinculados às práticas corporais. No próximo slide, nós veremos língua inglesa. Na etapa do ensino médio, esse componente ele está centrado na ampliação da autonomia, do protagonismo, da autoria nas práticas de linguagem multissemióticas, na reflexão e no posicionamento crítico em relação a seus diferentes usos e intencionalidades, na apreciação e participação dessas produções midiáticas e mediatizadas, sejam elas artísticas ou culturais, no seu uso crítico. Então, aprender a língua inglesa, ela pode propiciar a criação de novas formas de engajamento e participação do estudante em um mundo social cada vez mais globalizado e plural. E tudo isso contribui para ampliar as condições de inclusão social do estudante, favorecendo o acesso à ciência, à tecnologia, à cultura e ao trabalho. A seguir, nós veremos o último componente, que é a língua portuguesa, e esse componente ele possui habilidades específicas. Então, além da habilidade da área, nós também temos habilidades específicas que dialogam com as demais disciplinas. Então, nós temos aí uma integração efetiva com todos os componentes e com os componentes da área. Então, algumas práticas de linguagem, elas dialogam diretamente com todos os componentes, ampliando a construção dessa integração, por meio de um trabalho centrado na contextualização de forma articulada quanto ao uso da língua e seu sentido social. Então, o componente língua portuguesa, ele tem enfoque na presença de textos multimodais e em sua variedade de linguagens e discursos. Veremos agora alguns recursos e materiais que potencializam, aí na escola, o desenvolvimento do currículo paulista e do currículo de linguagens, códigos e suas tecnologias para o ensino médio. Começaremos com o currículo paulista e o organizador curricular de linguagens e suas tecnologias, fazendo referência à primeira série do ensino médio. Então, esse organizador curricular, ele indica as competências, as habilidades, os campos de atuação social e os objetos de conhecimento que serão utilizados em cada um dos componentes da área de linguagens.
Esse material está disponível no site efap.educacau.sp.gov.br. A seguir, nós veremos o material de apoio deste currículo, né, do currículo paulista para o ensino médio, que hoje nós temos para a primeira série. É o material Currículo em Ação. Nós temos a versão para o professor e para o aluno. É um material bimestral que também está disponível na EFAP. Rodrigo, você falou até agora do material para a primeira série do ensino médio, mas e a segunda e a terceira série? Veremos agora. A segunda e a terceira série, nós temos linguagens, códigos e suas tecnologias, que é aquele currículo antigo, né? Temos aí o organizador curricular, que traz os conteúdos e as habilidades por bimestre. Então, o professor que tem aula na segunda série e que tem aula na terceira série, ele precisa se atentar ainda a esse currículo. Tem o endereço do Drive aí no rodapé para vocês, de onde vocês encontrarão esse material, e na lâmina a seguir o material de apoio desse currículo, né, que é o São Paulo Faz Escola. Aí é um exemplo do caderno do professor, que está em tela para vocês, e vale ressaltar que essa manutenção, ela acontece em razão da implementação do novo ensino médio em 2021, se inicia pela primeira série, então, a implementação ela ocorrerá na segunda série, em 2022, e na terceira série, em 2023. Esse material do São Paulo Faz Escola, ele é um material semestral. Veremos a seguir o material de apoio também Aprender Sempre. Ele foi desenvolvido com base nas habilidades essenciais, incluindo aquelas de anos séries anteriores, né? E foi construído para apoiar a recuperação e o aprofundamento das habilidades desenvolvidas pelos estudantes, sobretudo nesse contexto, né, que estamos vivendo de ensino híbrido. Veremos a seguir o material Aprender Sempre, orientações para articular o desenvolvimento das competências socioemocionais dos estudantes às sequências de atividades. Então, é um material que apresenta para o professor as competências socioemocionais e como o professor pode utilizar essas competências durante as suas aulas, durante a elaboração das suas aulas, né? E temos também a matriz de competências socioemocionais, que está distribuída em 5 macrocompetências: engajamento com os outros, resiliência emocional, amabilidade, abertura ao novo e autogestão. E essas 5 macrocompetências, elas se distribuem em outras 17 competências que, durante o 6º ano do ensino fundamental, que no período do 6º ano do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio, os estudantes estarão desenvolvendo, né? A seguir, nós veremos as habilidades essenciais de linguagens e suas tecnologias, que é uma matriz disponível também no site da efap.educacau.sp.gov.br. Essa que está em tela para vocês, ela traz a área de linguagens e suas tecnologias, primeira série do ensino médio, indicando aí os campos de atuação social, as habilidades, os objetos de conhecimento de língua portuguesa, objetos de conhecimento de arte, objetos de conhecimento de educação física e os objetos de conhecimento de língua inglesa. Mas nós temos, além dessas habilidades da área em língua portuguesa, também as habilidades específicas. E lá no caderno do professor, Currículo em Ação, como veremos a seguir, vocês têm a indicação da situação de aprendizagem, o tema proposto, qual é a questão norteadora, a competência da área, qual é a habilidade da área que está sendo desenvolvida. Então, essa habilidade da área ela é desenvolvida na mesma situação de aprendizagem em arte, em língua inglesa, em educação física e língua portuguesa, e tem também a indicação das habilidades específicas de língua portuguesa. No caso aí em tela, é a habilidade 7, 10 e 52. Esse caderno também está disponível para vocês no site efap.educacau.sp.gov.br. A seguir, nós teremos o código alfanumérico, que traz
aí para vocês a indicação EM, que significa ensino médio, 1.3, que significa que essa habilidade ela percorre da primeira à terceira série do ensino médio, LGG, que significa linguagens e suas tecnologias, mas como em língua portuguesa nós temos também a habilidade da área, poderia ser LP, né, indicando aí língua portuguesa, e 103. 1 significa a competência. Então, essa habilidade, ela pertence à competência 1. Qual é a habilidade? A habilidade 3. Então, aí, nós estamos tratando da habilidade 3 da competência 1. Em seguida, nós temos a indicação do currículo em ação, pode dar um clique. Temos a competência 1, que é compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas culturais, artísticas, corporais e verbais, e mobilizar esses conhecimentos na recepção e produção de discursos nos diferentes campos de atuação social e nas diversas mídias, para ampliar as formas de participação social, o entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade e para continuar aprendendo. Então, essa é a competência. E o currículo em ação, o material currículo em ação do professor, ele traz a habilidade da área logo a seguir, que é a habilidade 3 da competência 1, analisar o funcionamento das linguagens para interpretar e produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses, visuais, verbais, sonoras e gestuais, tendo como pano de fundo a questão norteadora, como se constroem as visões sobre o corpo. Veremos a seguir que esse material currículo em ação, ele traz para a primeira situação de aprendizagem a habilidade 3 da competência 1, em arte, educação física, língua inglesa e língua portuguesa. Na segunda situação de aprendizagem, ele vai trazer a habilidade 2 da competência 1, em arte, educação física, língua inglesa e língua portuguesa. Na situação de aprendizagem 3, ele vai trazer a habilidade 2 da competência 5, em arte, em educação física, língua inglesa e língua portuguesa. E na situação de aprendizagem 4, ele traz a habilidade 1 da competência 2, em arte, educação física, língua inglesa e língua portuguesa. Então, é importante o alinhamento e a gestão das aprendizagens entre os componentes da área, porque todos estão trabalhando ao mesmo tempo a habilidade específica da área, além de língua portuguesa também trabalhar as habilidades do componente. No próximo slide, nós temos a observação aí dos objetos de conhecimento. Então, eu tenho a indicação nesse material da situação de aprendizagem, eu tenho a indicação da competência, eu tenho a indicação da habilidade da área, da habilidade do componente, né, no caso específico em língua portuguesa, temos o tema, mas também temos os objetos de conhecimento. Então, em língua portuguesa, os objetos são literatura, visões de mundo e conflitos de interesse, a apreciação, réplica e marcas linguísticas que expressam posição de enunciação, considerando o contexto de produção. No próximo slide, nós veremos que temos os objetos também, em língua inglesa, né? Que são a análise e compreensão dos discursos produzidos por sujeitos e instituições em diferentes gêneros e campos de atuação, a apreciação, a réplica e também o planejamento, produção e edição de textos orais, escritos e multissemióticos. Bom, vimos um pouco do nosso currículo, vimos um pouco da área de linguagens e agora partiremos para a elaboração do roteiro de estudo do componente curricular de língua portuguesa, utilizando como base o caderno Currículo em Ação. Por que a gente está utilizando
o currículo em ação para roteirizar, né? Porque o aluno ele precisa de indicações para ter o pleno desenvolvimento das habilidades. E o caderno por si só, ele não vai oferecer isso para o aluno sem um acompanhamento sistemático e presente do professor. Então, essas orientações do professor, né, por meio desse roteiro, elas são fundamentais para que o aluno consiga desenvolver as atividades de maneira autônoma. Vamos lá? Componente curricular, língua portuguesa. Vamos primeiro para as observações, né? Então, é importante conhecer o calendário escolar, analisar a proposta do currículo paulista em língua portuguesa, e também em língua inglesa, né, que é a nossa sequência a seguir, identificar as habilidades propostas para o bimestre, as habilidades elencadas pela COPED e as competências socioemocionais. Então, antes de eu propor o roteiro, eu preciso conhecer todos esses documentos. Eu preciso também acessar o site do Centro de Mídia São Paulo, verificar a programação, olhar lá no repositório, qual é o roteiro da aula que eles estão oferecendo, né? Identificar qual é a habilidade que está sendo trabalhada no Centro de Mídias, também acessar o canal do YouTube do Centro de Mídias, né? Fazer essa articulação entre o currículo em ação e o Centro de Mídias, aí falando especificamente para a primeira série do ensino médio. Conhecer os materiais didáticos disponibilizados pela SEDUC, os recursos e as ferramentas disponíveis, e elaborar o roteiro após toda essa análise, considerando as observações realizadas e as orientações que eu recebi do professor coordenador na minha unidade escolar. Então, vocês vejam que o roteiro, ele vai para o aluno, mas antes dessa entrega do roteiro para o aluno, eu preciso passar pelo meu currículo, eu preciso passar pelas características específicas da minha área do conhecimento, eu preciso conhecer o calendário escolar, eu preciso me apropriar dos materiais que estão à minha disposição, articular com o centro de mídias e aí pensar na melhor estratégia de ressignificar aquele material para o estudante. Nós veremos a seguir um ponto importantíssimo que é o calendário, né? Então, antes da elaboração do meu roteiro, eu preciso ver quando ocorreu o início do bimestre, quando será o término do bimestre, qual período irá ocorrer aí o feirão das eletivas, quando será a semana de estudos intensivos, quando será a aplicação da avaliação diagnóstica de entrada, a aplicação da avaliação da aprendizagem em processo, quais ações a equipe escolar definiu no planejamento que serão desenvolvidas durante o bimestre, quais dias são feriados, né? Então, eu preciso olhar tudo isso para depois pensar quantas aulas eu tenho nesse bimestre, né? E aí, levando tudo isso em consideração, eu inicio o meu roteiro de estudos, né? E eu começo a pensar nesse meu roteiro. No próximo slide, nós já temos aí um roteiro pensado após toda essa análise que nós conversamos aqui. O nome da escola é Miguel de Cervantes, o componente curricular é língua portuguesa, a professora responsável é a professora Dulcineia de Toboso, a série é a primeira série, turma A, 10 aulas para o período de 29 do 3 a 9 do 4. Então, nós temos aí um período de 2 semanas. Deixa aí no chat quem é Dulcineia de Toboso. Vamos lá, vamos seguindo. O título da aula, as linguagens e visões do corpo, os recursos a serem utilizados, então, celular, smartphone, notebook, computador, internet, currículo em ação e caderno para a realização de atividades e anotações. Trazemos a habilidade da área,
e habilidades específicas do componente curricular de língua portuguesa, seguidas no próximo slide pelos objetos de conhecimento: literatura, visões de mundo e conflitos de interesse, apreciação, réplica, marcas linguísticas que expressam posição de enunciação, considerando o contexto de produção. Feito isso, vamos para o primeiro momento, que são os diálogos possíveis. Então, nós temos dois textos, né? O primeiro conto se chama Uns Braços, de Machado de Assis, é um conto do final do século XIX, seguido do conto Seus Braços, do Marcos Rolf, né? Que é uma escrita atual. A ideia inicial aqui é que o aluno ele reflita sobre a linguagem empregada nos dois textos, né? Se eles são semelhantes, se eles diferem, né? E que o aluno observe se há um conflito em relação às personagens. Então, é importante que ele registre essas suas impressões no seu caderno, né? Essa atividade ela está proposta na página 39 do caderno do aluno, Currículo em Ação. Nós veremos a seguir uma indicação também para o estudante, né, para que ele releia os textos indicados, observe que o texto 1, ele traz esse contexto do final do século XIX, e que para atendê-lo é necessário que ele realize uma leitura completa do conto, que ele faça uma pesquisa na internet sobre alguns romances dessa época, para se familiarizar com a linguagem e com os aspectos da vida social. E o texto 2 está aí a indicação, né? Volume 1 do Currículo em Ação. Após essas leituras, é solicitado que o aluno envie uma mensagem de WhatsApp para a turma, né, no grupo da turma, e converse com os colegas sobre esses dois mundos que são apresentados, né? Um mundo do século XIX e um mundo atual. E lá no WhatsApp, ele vai registrar a sua opinião. Então, os colegas ali farão essa troca, essa interação. A seguir, nós vamos para o segundo momento. Depois que o aluno realizou essa troca, essa interação, ele é convidado a responder as questões sobre os dois textos, né, que estão nas páginas 41 e 42 do caderno, num segundo momento chamado Visões de Mundo nos Textos, né? Feito isso, nós passamos para o terceiro momento, que é essa intervenção do professor, de trazer para esse estudante as definições de linguagem formal e linguagem informal, por meio de um pequeno vídeo. Logo em seguida, o professor traz a definição de língua, a professora, né, aí no caso do Cineia, a definição de língua e internetês, e traz também um linkzinho de acesso para que o aluno tenha uma explicação rápida do que é o internetês, né? Por quê? Porque na sequência da atividade, língua na construção de textos, o aluno ele utilizará essas informações, né? Então, é indicado para o estudante que as atividades são propostas para que ele reflita sobre o uso da linguagem e sua adequação ao contexto. Inicialmente, que ele acesse os links selecionados e assista todos os vídeos, e que também leia o texto sugerido e responda às atividades que constam nas páginas 42 e 43 do caderno do aluno, Currículo em Ação. Logo a seguir, nós temos o bullying e suas variações. Então, o estudante recebe as definições de bullying, cyberbullying e um videozinho explicando para ele sobre esses atos violentos contra a pessoa indefesa, né? Tanto no cotidiano quanto no cotidiano físico, né? Entre as pessoas, quanto por meio da internet, né? No caso do cyberbullying, aí ridicularizando e agredindo as pessoas. Aí ele vai assistir esse videozinho, que também é bem curtinho, e continuaremos o quarto momento, né, com o bullying e as suas variações.
Nesse caso, é explicado para o estudante que as atividades são propostas para que ele reflita sobre a discriminação e que ele retome a leitura do texto Uns Braços, né? E que ele localize neste texto os termos que denotam ações de discriminação contra a personagem Inácio. Em seguida, ele realiza uma breve, né, uma rápida pesquisa na internet sobre como lidar com o bullying e lê o texto 3, que vem aí na sequência dos materiais, chamado Amanda, né? Então, esse texto ele vai trazer a perspectiva da estudante que foi citada pelo Marcos Rolf lá no texto 2, e a indicação de que essas atividades sugeridas estão disponíveis nas páginas 43 e 44 do caderno do aluno Currículo em Ação. Terminando o momento 4, nós vamos para o momento 5, né, o nosso quinto momento, apresentando ao estudante uma introdução aos gêneros digitais por meio de um pequeno vídeo, né? E, com base em tudo que ele já viu até aqui, assistindo essa pequena videoaula, ele tem base para responder às atividades de compreensão e introdução aos gêneros digitais, que estão lá nas páginas 45 e 46 do caderno do aluno, Currículo em Ação. Bom, feito isso, nós vamos para um momento de reflexão, que diz o seguinte: você conhece ou já viu uma campanha publicitária divulgando ou orientando sobre algum assunto importante à sociedade? Por onde foi divulgada? Cartazes, propagandas, anúncios impressos, televisivos, no rádio, na internet? Então, é um momento de levantar com o estudante o conhecimento prévio que ele tem sobre esse tema, né? E aí nós trazemos um excerto do caderno do aluno, lá na página 47, que fala sobre campanha publicitária. Seguimos, após essa orientação, com uma pergunta, né? Você tem o hábito de acessar blogs, de assistir a vídeos ou clipes de música em algum vlog na internet? Aliás, você sabe o que são blog e vlog, para que servem? Então, esse momento é um momento de buscar lá com o estudante qual é o conceito que ele tem de blog e qual é o conceito que ele tem de vlog, se ele sabe para que serve um e para que serve o outro, né? Então, nós trazemos também aí as definições de blog, né? O que é importante saber sobre a ferramenta, e o conceito de vlog, para darmos início, finalmente, à atividade 6, né? O sexto momento, que está no próximo slide, que são os desafios. Então, o desafio 1 é a produção de campanha publicitária, e o desafio 2, mão na massa, produção de um blog e ou vlog. O caderno Currículo em Ação, ele traz a produção do blog ou vlog para que o aluno alimente durante, né, o ano escolar, né, ou durante o ano letivo, com as atividades realizadas em língua portuguesa na primeira série. A orientação seria essa, né? Caro estudante, para a realização dos desafios, leia atentamente o passo a passo, com as orientações que estão disponíveis nas páginas 47 a 49 do caderno do aluno Currículo em Ação. Então, lá, nessas páginas, já vem indicando o passo a passo que o aluno tem que realizar para que essa atividade seja desenvolvida, né? E as atividades do momento 6, tanto o desafio 1 quanto o desafio 2, elas devem ser realizadas em grupo, né? Então, o aluno ele deve entrar em contato com os colegas da turma pelo grupo do WhatsApp para montar o seu time de trabalho. Essa sequência de atividades
pensando em todas essas intervenções que o professor faz para que o caderno currículo em ação não fique apenas para preenchimento do aluno, mas que ele consiga realizar essa atividade de maneira crítica, né, autônoma e consciente, ela oportuniza o trabalho com as metodologias ativas, né, e vocês podem perceber aí, né, durante essa explanação, essa fala, a passagem pelos estágios da taxonomia de Bloom, porque nós vamos desde o momento da observação até o momento da produção final, né, do mão na massa em si. Então, esse caminho, ele é todo desenhado para que realmente as habilidades elas sejam desenvolvidas com propriedade pelos estudantes. Mas aí, para isso, né, é preciso essa articulação, esse diálogo entre o material, né, e a proposta do professor, alinhavando, fazendo todo esse caminho com o estudante. A seguir, nós temos a avaliação, né? Então, o professor, ele pode observar a participação quantitativa nas aulas presenciais e online, né, por meio do acompanhamento das aulas do Centro de Mídias, a entrega dos roteiros de estudo impressos e digitais, o acompanhamento presencial das aulas, a entrega das produções, né, ou pela participação qualitativa nas aulas presenciais e online, por meio da qualidade dos trabalhos entregues, compromisso, responsabilidade, pontualidade, criatividade, criticidade e dedicação, além, é claro, do desenvolvimento das habilidades, né? Então, se a gente está falando de uma aula qualitativa, o nosso norte maior é o desenvolvimento das habilidades que estão sendo ali propostas. E, por fim, a professora do Cineide Toboso deixou o atendimento pedagógico para aquele aluno que tem dúvida, aquele aluno que precisa conversar com o professor, ou um atendimento individualizado, ou um atendimento para o grupo que está realizando o desafio. Então, ela deixa aí os contatos, e-mail, telefone dela, né, o WhatsApp da escola e tudo mais. Um ponto importante que a gente não pode deixar de lado, né, que vamos ver na lâmina a seguir, é a questão da educação especial, né? Então, o professor, quando ele vai elaborar esse roteiro, ele precisa estar atento às necessidades dos seus estudantes, né? Então, se ele percebe que ele tem um estudante que precisa da adaptação curricular, essa adaptação ela precisa ser oferecida, para que esse estudante ele consiga desenvolver as atividades que estão sendo ali propostas, tá? A seguir, nós iniciaremos a discussão sobre o componente curricular língua inglesa. Eu agradeço a sua companhia até aqui e passo a palavra para a PCNP Idilene, que continuará a ATPC abordando o tema roteiro de estudo. É com você, Idilene, muito obrigado a todos aí pela atenção. Tchau! Olá, Rodrigo, obrigada. E agora nós vamos falar um pouquinho do roteiro, né, da língua inglesa. Mas, primeiramente, eu sou Edilene, PCNP de Língua Inglesa, da Diretoria de Ensino de Taubaté. Então, vamos lá. Para iniciar o nosso trabalho, nós vamos estar falando um pouquinho de metodologias ativas e o ensino da língua inglesa. É um tema que já foi trabalhado em ATPCs passados também. E qual é o conceito de metodologia ativa? Metodologias ativas são processos interativos de conhecimento, análise, estudos, pesquisas e decisões individuais ou coletivas, com a finalidade de encontrar soluções para um problema. Este é um conceito de Bastos, né? E temos alguns questionamentos. As metodologias ativas podem ser usadas como forma de potencializar a aquisição de línguas estrangeiras? Sim, há essa possibilidade, sim.
a metodologia ativa, ela proporciona o protagonismo do estudante à construção significativa da produção colaborativa do seu conhecimento. Isso possibilita. E nas metodologias ativas, o professor ele atua como um facilitador ou um orientador para que esse estudante faça pesquisas, reflita e decida por ele mesmo o que fazer para atingir os objetivos estabelecidos, né? E como o professor pode usá-las para promover em seus aprendizes a autonomia e a criticidade? Isso aí nós podemos utilizar. Há essa possibilidade, como já está destacado aí ao lado, algumas, né, possibilidades, né? No caso da sala de aula invertida, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem entre pares, times, o ensino híbrido e dentre outras, né? No nosso próximo slide, nós vamos estar falando do trabalho baseado, organizado por áreas, né? Que é da área do conhecimento. E esse trabalho pedagógico por área, no nosso caso, é a linguagens. O que é esse trabalho organizado por área? Esse trabalho pedagógico, ele possibilita pensar em uma organicidade ao agrupar em um mesmo material e sob a mesma perspectiva. A mesma habilidade também, né, nessa organização por área, ela será trabalhada por todos os componentes, né? Todos os componentes. E essa, no caderno do aluno, ele traz para nós um tema que é comum a todos e uma questão norteadora. E o tema da nossa área de linguagens é o corpo fala, combatendo preconceitos. E a questão norteadora, que também é trazido no nosso caderno, como se constroem as visões sobre o corpo, né? São dessa maneira que ele está organizado. E também, ainda de acordo com o currículo paulista, efetiva articulação entre os componentes. Como que ele traz? Nesse currículo, esses componentes, eles articulam entre si, né? Com embasamento das práticas teóricas, das práticas pedagógicas para a área. E esse embasamento, ele se dá nas dimensões intelectual, física, socioemocional e cultural, e que também precisam ser desenvolvidas durante o processo de aprendizagem, com as habilidades a serem desenvolvidas de forma integral. E essas habilidades, o currículo reitera que as atividades com os estudantes sejam desenvolvidas dentro e fora do ambiente escolar, desse espaço, né? E que devem estar voltadas para desenvolver as 10 competências da BNCC, com um olhar múltiplo para a construção do conhecimento, para formar estudantes autônomos, críticos e competentes. Na nossa próxima lâmina, nós vamos ver as estruturas, né, das situações de aprendizagem. E nessas estruturas que o nosso currículo traz, no desenvolvimento de habilidades, conhecimentos, atitudes e valores. E esse currículo, né, o nosso currículo paulista, ele está organizado, sim, e orienta para uma progressão de habilidades, ainda que apresentem uma certa complexidade, manifestando mais de uma ação a partir dos verbos citados, que poderemos ver na nossa habilidade escolhida, esses verbos, né? E a aprendizagem orientada para a efetivação da educação integrada. Não podemos deixar para trás, né, os conhecimentos prévios, a sensibilização e contextualização que o professor deverá fazer, tanto no presencial quanto nos roteiros, e estratégias e metodologias ativas de aprendizagem. Essas estratégias mais comuns no contexto da área. Há algumas que podem envolver e, ao mesmo tempo, colocar os estudantes no centro do processo de aprendizagem, como, por exemplo, a aprendizagem baseada em equipes, que esse nosso caderno já traz. Na sequência, nós vamos passar para o nosso roteiro de estudos. E esse roteiro é muito importante ser considerado, né, para fazer esse roteiro, que nós analisamos, né,
o nosso calendário, analisamos o centro de mídias, né? As aulas do centro de mídias, para que nós possamos elaborar esse roteiro. E na sequência, nós temos nossa lâmina, aqui a indicação do centro de mídias, só para frisar e lembrá-los, né, os nossos estudantes, que do ensino fundamental, no centro de mídias, as aulas são às terças-feiras, e o ensino médio às sextas-feiras, com o professor João Franco e o moderador Edmundo Gomes. Na nossa próxima lâmina, nós temos já o nosso roteiro. E por ser um mês da mulher, nós estamos é uma data muito importante, eu escolhi fazer esse roteiro com o nome de mulheres. A nossa escola é a Escola Estadual Professora Cora Coralina, o nosso componente curricular da língua inglesa, a primeira série, da turma B, a nossa professora é a Cecília Meirelles, a nossa estudante é a Raquel de Queiroz, em homenagem às nossas mulheres, às mulheres, né? E a quantidade de aulas proposta para esse roteiro são 4 aulas. E os recursos e materiais. A habilidade proposta para esse roteiro, ela foi trabalhada no centro de mídias, na aula do centro de mídias, né, do dia 19. E temos aí alguns materiais que os nossos estudantes precisarão para estar desenvolvendo essas atividades, essa sequência de atividades propostas, que é o caderno do aluno, um celular, computador ou TV e caderno para anotações. Temos também aí o link do Currículo Paulista, né, da IFAP, onde pode estar acessando também. Na nossa próxima lâmina, nós temos os objetivos de aprendizagem, com o tema O Corpo Fala, combatendo preconceitos, e a questão norteadora, como se constrói as visões sobre o corpo. Aqui nós temos a nossa habilidade, né, que é a habilidade 3 da competência 1, é uma habilidade da linguagem, da área de linguagens, né, e essa habilidade, ela perpassa da primeira até a terceira série, que é a habilidade analisar o funcionamento das linguagens para interpretar e produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses, visuais, verbais, sonoras e gestuais. Na nossa próxima lâmina, nós temos aí os objetivos da aprendizagem, né? Os objetivos da aprendizagem, com a competência da área 1, os objetos de conhecimento e o campo de atuação. E exatamente para essa situação, né, de aprendizagem, nesse roteiro que foi colocado, nós temos o campo de atuação, são todos os campos de atuação. Não necessariamente que nesse nosso roteiro nós utilizaremos todos os campos, mas pelo menos um ou dois, alguns campos nós utilizaremos neste roteiro. Na nossa próxima lâmina, nós temos um comunicado muito importante, que são as atividades propostas nas aulas do Centro de Mídias. E nessas aulas do Centro de Mídias, durante ou após a apresentação das aulas, poderão ocorrer propostas de atividades e desafios. Essas atividades comporão as avaliações bimestrais e ainda elas serão consideradas como frequência escolar, sendo fundamental que você acompanhe as aulas com atenção e realize as atividades propostas, tanto as aulas do Centro de Mídias, quanto as aulas, quanto esse roteiro será utilizado, né, para frequência e avaliação. E não pode se esquecer de fazer as anotações, as dúvidas no caderno para a próxima aula. E no caso de dúvidas, ainda que tenha dúvida, com todas as orientações que seguem nesse roteiro, ainda pode estar acessando, né, o canal de comunicação, que está disponibilizado no final desse roteiro. Na nossa próxima lâmina, nós temos já a nossa situação de aprendizagem, a situação de aprendizagem 1. Esse roteiro ele foi pensado trabalhando o caderno, né? O caderno Currículo em Ação, pois é um material que nós temos disponíveis e que nós poderemos utilizar. Poderia ter feito um roteiro utilizando essa habilidade, buscando em outros materiais,
mas preferi, até por estar em um momento de transição, que agora, nesse momento, transição não, perdão, que nós já estamos no momento de implementação do currículo paulista para a primeira série. E a nossa situação de aprendizagem 1, que vai falar sobre o padrão de beleza, né? Aí vocês podem estar observando, pode analisar as imagens, vamos analisar essas imagens, fazendo essa leitura, né? Onde o estudante, ele deve fazer a leitura tanto do título, quanto das imagens, que aí nós temos a linguagem verbal e não verbal, nós temos uma frase logo abaixo. E após a leitura da frase, após fazer a leitura, a análise das imagens, fazer a leitura da frase, aí o que deve ser feito? Deve escrever tudo que vem à cabeça sobre padrão de beleza. E todas essas palavras que serão anotadas serão utilizadas numa tabela posteriormente. Na nossa próxima lâmina, nós temos a tabela, né? E onde o nosso estudante ele irá preencher na primeira e segunda coluna com as palavras que foram escritas na nossa primeira atividade, né? E essas palavras servirá para preencher essas colunas. E a última coluna, ela ficará para ser preenchida no final das nossas atividades, dessa sequência de atividades. Aí, dando alguns cliques, nós temos aí nessa imagem, né? Nós temos nessa imagem algumas partes do corpo, onde esse nosso aluno irá descrever, né? E enriquecer com a descrição dessas palavras, ele irá enriquecer o seu vocabulário. E vão estar relatando, né? E o que para ele conseguir fazer? Por ser um roteiro de estudos, ele fazer em casa, tem um link, né, abaixo, que ele pode estar acessando para fortalecer esses estudos e ele vai ouvir a pronúncia das palavras em inglês sobre o corpo humano, acessando esse link. No nosso próximo slide, nós temos a imagem de uma modelo e algumas palavras ao lado, onde nosso estudante ele vai analisar a modelo na imagem e vai selecionar as palavras que melhor descreve a aparência dessa modelo. E essas palavras ele pode circular ou sublinhar. Caso desconheça alguma dessas palavras, ele poderá estar acessando o link abaixo, né, do dicionário, onde ele verificará o significado de cada palavra e também terá a pronúncia dessas palavras. Na nossa próxima lâmina, nós temos aí na etapa 3, para enriquecer o vocabulário, né, depois de fazer todo aquele processo nas atividades, etapa 1, etapa 2, vamos mais para uma próxima etapa, porque nessa etapa 3, além do vocabulário, que nós utilizamos ali na análise das imagens, nós podemos usar o verbo to be ou o verbo have para descrever a aparência de alguém. Trouxe 2 modelos aí, 2 exemplos que estão no caderno do aluno, na página 87, né? E que tem um conceito. E para relembrar o conceito, esse conceito que foi proposto aqui, o nosso aluno ele pode estar consultando o livro didático ou acessar os links abaixo, que há a descrição desse conceito, que ele pode estar fazendo essa recapitulação, né? Pode estar relembrando. Na nossa próxima lâmina, nós temos a nossa avaliação. Passando por esse processo, né, dessas atividades, na etapa 1, 2 e 3, na nossa etapa 4, nós temos avaliação para fechar as nossas atividades, né, fechar o nosso roteiro. Após analisar a modelo na etapa 2, nosso aluno ele vai escrever 2 frases destacando a aparência dessa modelo. E na outra atividade, na letra B, ele vai descrever alguém que ele conhece, né? Utilizando esse repertório que ele já tem das atividades propostas nas etapas 1, 2 e 3, ele vai descrever. Pode ser uma pessoa da família, pode ser um amigo, ou até um dos professores. Fica a critério do estudante escolher. E assim que ele fizer essas atividades até esse momento, agora está no momento dele preencher a terceira coluna da nossa tabela. O que ele aprendeu, o que ainda precisa aprender, né? Preenchendo essa tabela.
E essa atividade vai dar um subsídio maior para que o professor, a nossa professora, né, no caso, ela vai preparar uma atividade para essa estudante, no caso, se caso precise retomar ou aprofundar essa habilidade, né? Que dessa habilidade proposta. Na nossa próxima lâmina, nós vamos para a recuperação. Na parte da recuperação, trouxe uma imagem, né? E onde o nosso aluno deverá preencher os espaços em branco de acordo com a indicação de cada seta. Isso nós já estudamos no decorrer do nosso roteiro. E ao lado, temos uma nuvem de palavras, onde nosso estudante irá circular as palavras que, na sua opinião, representam coisas que influenciam a sua percepção de beleza. Então, tem várias palavras aí onde nosso estudante ele vai verificar e quais palavras dessas que estão nessa nuvem que representam, tem a percepção de beleza, né? Aí ele vai estar fechando, estamos amarrando essas atividades na nossa avaliação e recuperação. Mas nós temos também uma autoavaliação, que é na nossa próxima, nessa lâmina. Aí o nosso aluno aqui, ele vai fechar nosso roteiro com chave de ouro. Agora, você irá refletir sobre tudo o que aprendeu ao longo de 2020, considerando esse momento de pandemia, estudo remoto e distanciamento social. Em seguida, irá preencher a nossa autoavaliação, a autoavaliação desse nosso aluno. O que aprendi em língua inglesa em 2020? Será que do que eu aprendi do ano passado e com essas atividades que fiz nesse roteiro de estudo, será que eu consolidei essa habilidade, que nosso aluno consolidou, não consolidou totalmente, ou não consolidou nada? Então, assim, consigo entender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas culturais? Aí ele vai verificar se ele consegue entender o funcionamento. Se ele consegue, ele vai marcar na coluna sim, ou se não consegue identificar algumas linguagens ou algumas práticas culturais, ele vai colocar em parte, ou não, se não conseguiu entender nada. Consigo interpretar texto de diversos tipos de linguagens? Sim ou não? Então, ele vai estar marcando aqui a coluna ao lado. Consigo colocar em prática e explicar o que aprendi com interpretação crítica da realidade? Então, essa autoavaliação será de suma importância para que esse aluno responda e que o professor possa proporcionar uma atividade, né, de recuperação, de retomada dessa habilidade ou de aprofundamento dessa habilidade. E uma habilidade, como eu já falei, citei anteriormente, que foi trabalhada no Centro de Mídias. Na nossa próxima lâmina, o que avaliar? Então, temos aqui a participação quantitativa e a participação qualitativa, tanto nas aulas presenciais quanto nas aulas online. Então, na parte quantitativa, acompanhamento das aulas do Centro de Mídias, a entrega dos roteiros de estudos impressos ou digitais, se esses alunos estão entregando essas atividades, o acompanhamento presencial das aulas, lembrando que as aulas nós temos agora o revezamento desses estudantes, a entrega de produções artísticas impressas ou digitais. E na parte qualitativa, o que nós vamos avaliar? A qualidade dessas atividades, desses trabalhos entregues, né? Tanto impresso quanto digitais. O compromisso e responsabilidade, pontualidade também é avaliado. Aí já entra a criatividade, criticidade e dedicação, desenvolvimento de habilidades. Então, tudo isso faz parte da nossa avaliação, do nosso momento de avaliar, né? É o que eu tenho que avaliar. Na nossa próxima lâmina, um comunicado muito importante, tem que deixar claro que as atividades propostas nesse roteiro comporão as avaliações bimestrais, tanto essas do roteiro, quanto as atividades do Centro de Mídias, né? E lembrando que as atividades do Centro de Mídia é obrigação que o estudante assistam essas aulas, né? E sendo assim, é fundamental que leia com atenção as orientações contidas no caderno do aluno
realize as atividades propostas e anote as suas observações e dúvidas para a nossa próxima aula. Porque tanto essas atividades desse roteiro, essas atividades do roteiro foram tiradas do caderno do currículo em ação, do caderno do professor, né? E passadas as atividades para os estudantes. Então, é muito importante que eles leiam esse caderno, prestem atenção nessas atividades, façam todas essas atividades, porque elas comporão essa nota bimestral. E se por algum motivo esse estudante deixou de realizar as atividades, não tem que se preocupar. Deixamos aqui ao lado, né, um canal de comunicação onde esses estudantes poderão acessar, né, a comunicação ao lado, entrando em contato com a unidade escolar, com a professora, que aí tem telefone, tem e-mail, tem WhatsApp. Então, todos os canais de comunicação estão aqui para auxiliá-los, esses estudantes. E na nossa próxima lâmina, agora eu agradeço a participação de todos. Thank you. A participação de todos vocês. E agora nós vamos para as referências. Aqui estão as referências do nosso roteiro, que foi utilizado para fazer o nosso roteiro, né? E agora na nossa próxima lâmina, nós vamos aqui, na parte aqui vocês encontrarão os materiais utilizados na TPC, né, que é no site do nosso do Núcleo Pedagógico, os materiais de apoio para o planejamento pedagógico, materiais oficiais da COPED, SEDUC. Este é o canal oficial dos PCNPs com vocês. Então, onde vocês poderão encontrar todo esse material, tanto PPT quanto a gravação, né, no site do Núcleo Pedagógico. Acesse o site no bit.ly/NPE-Taubaté. Então, nesse site, vocês encontrarão todos esses materiais disponibilizados. Agora, nós vamos para o nosso momento de avaliação. Aqui nós temos o link, né, onde nós temos o QR Code, onde vocês poderão estar capturando essa imagem. O link será colocado no chat, onde vocês poderão estar respondendo, né, a nossa avaliação. Enquanto vocês preenchem o formulário, nós estaremos à disposição para esclarecer possíveis dúvidas, né? Possíveis dúvidas. Agradecemos a participação de todos vocês e aqui estão os nossos contatos. Tem o meu contato, que é a PCNP Edilene, com o e-mail edilene@professor.educacau.sp.gov.br. Tem a da PCNP Lidiane Máximo, que é o e-mail dela, lidiane.feitosa@educacau.sp.gov.br, e do PCNP Rodrigo César, que o e-mail dele, rodrigocesar@professor.educacau.sp.gov.br. Esses são os nossos contatos. E nós agradecemos, muito obrigado. E nesse momento, eu passo a palavra para a Lidiane, a PCNP Lidiane, que fará a interação no nosso chat. Muito obrigada.